A Umbanda acredita em inferno, numa punição eterna ou numa manipulação mental em massa pelo diabo? Qual é a ideia que a Umbanda tem desses assuntos? Existe o diabo? Existe o inferno? Vamos falar o que a Umbanda acredita sobre isso. Na verdade, a ideia de uma punição eterna, né, ou de um inferno, de um diabo, principalmente, é uma construção teológica europeia, principalmente cristã. E assim, nem toda religião acredita ou vê essa parte, né, de punição da consciência humana da mesma forma. Na verdade, muitas religiões elas têm um entendimento bem diferente do que está no imaginário popular do inferno, né, de um lugar de punição eterna, onde as almas não descansam. Enfim, a Umbanda não existe, né, para nós umbandistas, não existe um inferno eterno, aquele lugar onde as almas desequilibradas, né, que desencarnaram com pecados e tudo mais, vão e ficam sofrendo eternamente, sem nenhum tipo de conscientização ou qualquer coisa do tipo. A Umbanda também não acredita que as coisas que acontecem de errado são culpa de um ser exclusivo que tem a capacidade de dominar a mente das pessoas para, vamos dizer assim, dar um empurrãozinho para elas fazerem o mal, né? Não existe essa ideia de o diabo governando almas, governando mentes. Na verdade, a gente nem acredita em diabo, não acredita nem em inferno, e muito menos em nada do que nada dessa ideia que foi vendida, né? Na verdade, a espiritualidade da Umbanda ela é baseada no aprendizado e na evolução consciencial da sua alma, da sua consciência, do seu espírito como consciência em Deus. Então, a gente entende que encarnação após encarnação, o grande despertar, né, da consciência humana é conseguir evoluir, né, dentro do seu caminho, dentro do seu propósito. E aí a questão de um local para as pessoas purgarem ou serem punidas não é que não existe, mas a gente não entende como inferno. A gente entende que o espírito, né, ele tanto tem experiências enquanto encarnado e depois do desencarne, de acordo com o que ele mesmo semeia, né, a lei da semeadura e da colheita. Então, assim, não é que eu sou uma pessoa muito boa, muito equilibrada, muito tranquila, e aí vai ter lá um ser, o diabo, plantando uma ideia na minha mente, e aí aquilo vai ter a capacidade de, uma capacidade de manipulação que vai fazer eu pecar, por exemplo. Na verdade, na Umbanda, o ensinamento que é transmitido é de você assumir as suas próprias falhas, você assumir os seus erros, você errar, sei lá, fez, né, o que se entende como errado, e você não colocar a culpa numa persona diabólica que é responsável por tudo isso. A persona responsável por tudo que acontece na sua vida é você e suas escolhas. E a Umbanda ensina isso, a você vivenciar, né, as suas escolhas e assumi-las. E aí o que vai acontecer na sua vida nesse processo é responsabilidade única e exclusivamente sua. Então a Umbanda, na verdade, ensina a gente a parar de vestir a roupagem do vitimismo e assumir as próprias responsabilidades. Não existe vítima na Umbanda. Existe pessoas em processo de evolução, errando, caindo, levantando, pedindo a mão do preto velho, do caboclo para ajudar a andar, mas pessoas conscientes ou em processo de melhorar e evoluir a cada vez mais para conseguir, né, com a ajuda da espiritualidade que guia, que conduz, evoluir dentro do seu mistério, do seu caminho pessoal. Assim, dentre muitas coisas que eu posso dizer que a Umbanda prega, que a Umbanda acredita, a visão do pós-morte, né, a visão do desencarne, é algo que costuma
se costuma ter muitas dúvidas, né? Costuma ser alvo de muitas perguntas, muita curiosidade, muitos questionamentos das pessoas e inclusive até de alguns adeptos da religião de Umbanda. O que a gente entende do processo, né, do espírito quando ele desencarna? A gente entende, por conta de muito estudo e por conta do que a espiritualidade vem trazendo para a gente, que quando o espírito desencarna, né, existe uma espécie de graduação, né, do magnetismo. Existem mistérios responsáveis por graduar o magnetismo de cada pessoa. E aí aquela pessoa desencarna, esse mistério vai passar lá o raio-x nessa pessoa e aí vai ver como que está o magnetismo dela. E aí eu não estou falando se a pessoa pecou, se a pessoa não pecou, se é boa ou má, essa visão de certo, errado, bem e mal, ela na verdade também é muito cristã. Mas qual é o magnetismo, o que vibra de verdade dentro dessa pessoa? Porque na verdade o certo e errado ele é extremamente relativo. Eu vou fazer uma provocação para vocês pensarem aqui. Vamos supor, existe uma mãe de família que sustenta seus 2 filhos completamente sozinha, sem ajuda de ninguém. Ela tem um determinado trabalho onde ela ganha muito pouco, que não é o suficiente para alimentar ela mesma, os seus 2 filhos, de repente pagar um aluguel, enfim, contas básicas como saúde, higiene pessoal, enfim. E aí, num período que o dinheiro, aquele famoso fim do mês, onde o dinheiro já acabou e não tem mais de onde tirar, o filho cai doente, precisa de um remédio, a mãe não tem dinheiro para comprar, ou precisa de um determinado produto, seja para matar a fome da criança, enfim, a mãe não tem dinheiro para comprar. Eu não vou entrar em questões políticas de assistência social, mas a gente sabe que não é tão fácil, né, certas coisas num país subdesenvolvido. E também não estou justificando nenhum tipo de ato, mas assim, na boa, se essa mãe pega um produto que não é dela para dar para o seu filho, que precisa, eu não vou dizer que está certo ou que está errado, mas eu não vou julgar. Até porque, assim, eu entendo que você só pode julgar uma situação, uma pessoa, se você estiver vestindo a roupa dela, se você estiver no lugar passando pelo que está passando e, assim, literalmente nas mesmas condições que aquela pessoa. Não o que você entende como certo ou errado, porque isso está totalmente voltado na sua realidade, que é muito pessoal. A sua realidade não é a realidade de mais ninguém. Então, assim, o que levou uma pessoa a fazer o ato X ou Y não cabe a mim julgar. Eu sou sacerdotisa de Umbanda e ensino alguns cursos de formações, enfim, de magia. Eu não sou juíza, não sou advogada. Então, mesmo que eu fosse, eu sei que teria muita coisa envolvida antes de julgar alguém. Ou seja, a questão de certo ou errado é muito relativo. O certo para essa mãe foi pegar esse produto que ela precisava para ajudar o seu filho. Então, para ela, isso foi certo. Mas, por exemplo, para o comerciante que foi prejudicado, isso para ele foi muito errado. Então, assim, o que é certo para um é errado para o outro. Isso é muito relativo. A gente não pode julgar ninguém pelo que é a nossa ideia de certo e errado, né? Então, sabendo disso, quando a pessoa desencarna, existe um mistério, né, na criação divina que é totalmente neutro. Esse mistério ele é focado, né, a função desse mistério é fazer a leitura vibracional, magnética do espírito depois que ele desencarna, para saber se aquele espírito possui em si uma quantidade maior de magnetismo positivo, se é uma pessoa mais equilibrada ou não. E aí, dependendo do que aconteceu com essa pessoa nessa encarnação, o que ela atraiu, como foi a experiência humana dela, esse mistério vai direcionar, vai fazer, né, o direcionamento de para onde cada espírito vai continuar o seu processo evolutivo. Aqueles espíritos que estão completamente negativados e que de repente desencarnaram fazendo muito mal, prejudicando muito a si, a sua família ou a terceiros, provavelmente, eu digo provavelmente porque, mais uma vez, eu não sou juíza,
provavelmente esse mistério vai definir que esse espírito vai para alguma zona mais densa, mais negativa, para expurgar tudo aquilo de ruim que ele causou a si e ao meio que ele vive. Então, quando o espírito desencarna, ele não vai para um inferno, um lugar ou, sei lá, uma cadeia enorme responsável por punir eternamente no sofrimento eterno essas pessoas. Ele vai para onde o espírito dele pede, a consciência dele pede que ele vá para conseguir se esclarecer, se arrepender, de repente pedir perdão para quem ele causou mal, na dor ou no amor, não sei. Então, o que a gente entende é magnetismo, vibração, consciência e a pessoa assumir responsabilidade pelos próprios atos e não culpar nenhum ser diabólico responsável por corromper, né, a sua inocência. Então, assim, esse lugar que eu falo, né, não é uma punição eterna, né, e nem um castigo de Deus. Na verdade, são zonas, são reinos responsáveis para auxiliar as pessoas, os seres desencarnados, a passar pelo seu processo de esclarecimento. E aí cada ser vai precisar de um tipo de processo de esclarecimento, porque cada ser errou ou caiu de uma forma, né, específica. Então, é muito relativo isso. É muito complexo, na verdade, o que acontece lá do outro lado quando desencarna. Então, a questão não, a Umbanda não acredita em inferno, não acredita em diabo, não acredita em castigo e punição eterna, e muito menos numa persona que manipula as pessoas para o seu bel prazer, para fazê-las caírem, enfim, seja lá por qual motivo for. Não existe essa visão na Umbanda, né? Essas regiões, né, lá do embaixo, essas zonas inferiores que ficam nas faixas vibratórias negativas, né, lá no embaixo, elas são ritos de passagem, elas são assim faixas transitórias, né, nada é estático. Então, o que vai definir quanto tempo o espírito fica em cada zona, ou como que se dá o processo de evolução desse espírito? É a própria evolução pessoal dele, o próprio tempo que esse ser precisa para expurgar, decantar os seus negativismos e conseguir evoluir dentro do seu próprio processo, né? Mas assim, são zonas, são locais e com certeza muito bem guardados, né? Não existe caos e bagunça lá embaixo, onde a evolução continua acontecendo de acordo com o que aquele espírito precisa, o que aquela consciência precisa despertar. Por que existe essa ideia tão difundida de inferno, né? Por que é tão forte no imaginário popular essa figura desse ser, né, dessa persona que tem a função, posso dizer assim, a função de angariar adeptos das trevas, né? Na verdade, essa expansão dessa ideia, né, desse inferno, desse ser, etc., eu posso dizer que é muito um instrumento, na verdade, de controle social. Já parou para pensar nisso? É um instrumento de controle emocional, controle mental, controle psicológico, e o pior, também é muito usado para inventar desculpas ou para tirar a culpa do ombro das pessoas, porque é muito mais fácil, né? Eu sempre fui um cara muito honesto, eu sempre fui um cara trabalhador, pai de família, bom para minha esposa, para os meus filhos, sempre fiz tudo que Deus mandou, que Jesus Cristo pediu, e aí por conta do diabo, né, o inimigo, ele colocou um pensamento negativo na minha cabeça e aí eu traí a minha mulher. Mas a culpa não é minha, eu sou um cara legal, foi o diabo. Você me desculpa, mas é muita ingenuidade acreditar que existe um ser responsável por fazer um cara trair a esposa porque ele quer. Não tem lógica nem sentido isso.
Qual é a lógica, qual é o sentido? É você assumir que você traiu a sua esposa, enfim, fez o que tinha que fazer porque você quis, pô. E, mais uma vez, eu não vou julgar ninguém, não. Cada um sabe de si. Eu sei de mim, sei da minha missão, sei do que eu tenho que fazer. Agora, não é justo você fazer algo que você mesmo julga errado, porque se não julgasse errado, não ia culpar o diabo, né? E colocar a conta para outra pessoa pagar. Então, essa visão, né, de inferno, de diabo, é um instrumento, e infelizmente, muito poderoso de controle em massa mental, de controle emocional, psicológico. Então, assim, essa forma de dominação religiosa, né, na verdade, a gente consegue combater, se é que eu posso usar essa palavra, com uma educação religiosa, com o entendimento, com o esclarecimento, com você soltar as amarras conscienciais das pessoas, soltar as amarras mentais, fazer com que elas pensem fora da caixinha por conta própria. Eu sou um ser pensante, eu sou capaz de pensar sozinha, não preciso de nenhuma instituição religiosa dizendo o que eu vou fazer, ditando as regras do meu jogo, me direcionando como se eu estivesse num rebanho. Entende? Então, assim, são apenas pensamentos, né? E aí, para você ver se faz sentido para você ou não o que eu falei, porque se nada fizer sentido, tá tudo certo. A gente não vai brigar por isso. Cada um, como eu falei, é capaz e tem liberdade de pensar sozinho. Eu não estou aqui para modificar ou para manipular o pensamento de ninguém, a forma de pensar de ninguém. Eu estou aqui para passar a minha visão e o que eu entendo, que a Umbanda entende como o diabo, inferno e tudo isso aí que a gente sabe. Agora, se faz sentido, ok, dá um joinha. Se não faz sentido, nem precisaria estar assistindo o vídeo até aqui, né? Mas é bom a gente pensar nessas coisas, né? Porque a religião de Umbanda, ela é muito voltada, muito direcionada pro ser entender que precisa despertar a sua consciência, né? O ser precisa se libertar conscientemente, sem medo, sem culpa, sem ter medo de dar um passo e fazer M. Faz parte da vida fazer M. A gente aprende assim. Faz parte da vida errar, faz parte da vida chorar, faz parte da vida ralar o joelho. Ninguém espera que a gente seja perfeito. Mas isso precisa ser com consciência, assumindo o próprio papel, não colocando a culpa em ninguém, não negando o seu erro por ego ou vaidade. Isso eu posso dizer que a Umbanda prega e prega muito bem. Você ter uma liberdade consciencial para entender e conseguir encontrar meios de evoluir dentro do seu caminho sem passar por cima de ninguém, sem dominar ninguém, sem enganar ninguém. Isso é Umbanda. Não estou falando dos umbandistas, porque, como eu falei, tem mal religioso em qualquer lugar. Mas uma das visões basilares da Umbanda é justamente essa evolução em comunidade, né, com muita humildade, muito amor, muita caridade, muita fé. Isso é Umbanda. Falando assim, né, pode parecer que a Umbanda é algo utópico, né? Então não existe o mal na Umbanda, não existe pessoas que erram. Claro que existe. Claro que existe. Existe o mal, existe em todo lugar. O mal existe em toda religião. O mal existe na sua família, na minha vida, na sua vida. Só que a Umbanda ensina a gente a ter consciência e assumir os erros, sem apontar e julgar o erro do coleguinha. O erro do coleguinha é problema dele, não é seu, não é meu. Os nossos guias espirituais, eles estão aqui com o papel de nos conduzir, de nos guiar. E cabe a nós ter a humildade de pedir ajuda quando for necessário, e não apontar o erro do colega, porque isso você já vai estar gerando um desequilíbrio para a sua própria vida. Ao invés de julgar, de apontar ou de culpar o irmão, ajuda o irmão. Se você já passou por isso, já sabe como resolver, ou tem alguma ideia, melhor ainda.
Não falam que macumbeiro acende vela para pedir um mal pro outro? Então, pega uma vela, acende uma vela, coloca o nome do irmão que você quer ajudar e pede para os seus guias. Ajuda aqui meu irmão, ele está precisando de um esclarecimento, né? Então, como uma mensagem final, o que eu posso dizer é que a Umbanda, ela não doutrina através do medo. A Umbanda, ela não prende, não aprisiona consciências por conta do medo ou ameaçando pessoas. Olha, não faça isso porque você vai para o inferno. Olha, isso é errado. Se você fizer isso, você vai estar pecando. Não, a Umbanda é uma religião libertadora. É uma religião que ajuda pessoas a evoluir pelo amor, né? E claro, não é uma religião para fracos, porque você precisa ter coragem suficiente para assumir os seus erros, assumir o seu próprio papel na sua vida e sim ter muita coragem e humildade para pedir ajuda quando você não conseguir andar sozinho. Você pode ter certeza que vai ter um Exu dando a mão para você, uma pombagira te dando força interna, o caboclo te trazendo a sabedoria e o preto velho te dando um colo. Axé, meu irmão. Minha irmã, saravá a todos.